Bom dia a todos. O nosso assunto dessa manhã, o título, A Natureza das Tribulações, ele faz parte do sermão profético. Nós vamos conversar um pouquinho essa manhã. Vamos lá. Há um pensamento de um autor que eu desconheço, que diz assim: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Tanto dor quanto amor são mecanismos da evolução, são instrumentos que são utilizados, são mecanismos que são utilizados para promover a nossa evolução. Mas pela categoria de espíritos que somos espíritos imperfeitos, em geral, nós usamos muito mal o nosso livre-arbítrio. E quase sempre, mesmo não desejando, nós optamos ou nós escolhemos a dor como um mecanismo de evolução. Mas é claro que nós estamos dentro de um processo evolutivo. Já nos foi dado por muitos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo muitos conhecimentos. E hoje, com certeza, a bagagem que nós possuímos, nós já temos condição de escolher o amor como um mecanismo de evolução. E é o que eu desejo a mim e é o que eu desejo a todos vocês, com toda certeza. Porque essa manhã nós vamos conversar sobre a natureza das tribulações, que, como eu disse para vocês, faz parte do sermão profético. A última vez que eu falei sobre o sermão profético, eu falei das grandes tribulações. E quando eu falei das grandes tribulações, eu dei ênfase aos falsos cristos e falsos profetas. Para que nós tivéssemos um olhar sobre essa passagem de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso modelo guia, não só direcionado no sentido da direção religiosa, mas também olhar sobre essa passagem, sobre a questão dos falsos cristos e falsos profetas, mas como todo aquele que tem uma representação significativa no contexto da humanidade. Porque os falsos cristos e os falsos profetas, eles não estão tão somente ligados às correntes religiosas do mundo inteiro, insuflando pensamentos de discórdias, colocando teorias que não guardam coerência, mas eles também estão dentro das correntes filosóficas. E por que eu estou dando ênfase a isso? Porque é a filosofia que norteia todo o processo científico da humanidade. E é a filosofia, portanto, que vai nortear todo o conhecimento da humanidade. Então, os falsos cristos e os falsos profetas, eles estão espalhados pela humanidade em várias correntes filosóficas e religiosas, tentando implantar, incutir nos nossos pensamentos meias verdades, ou seja, ideias que não sejam coerentes. Então, isso é um alerta. Quando eu falei sobre os falsos cristos e os falsos profetas, sobre a característica deles, era para que nós pudéssemos ter um olhar mais abrangente. O que está acontecendo hoje com a humanidade terrestre? E nós temos, infelizmente, visto nos meios de comunicação uma verdadeira inversão de valores, tentando colocar valores na sociedade que não são verdadeiros, que não são reais, valores que estão tentando desmantelar, desconstruir a instituição chamada família, que é de suma importância para o progresso da humanidade, que é de suma importância. Sem a família, que é a célula básica da sociedade, nós não teremos uma sociedade, uma humanidade com princípios. Porque já tendo família e o sentido da família, nós temos dificuldade para amar o próximo, para respeitar o próximo.
Imagina uma sociedade cuja família não exista mais. Como será? Então é preciso que hoje nós venhamos a fazer uma série de reflexões sobre o que está acontecendo verdadeiramente com a humanidade terrestre. Que toda notícia que recebermos, todos os novos pensamentos e ideias que estão surgindo, que nós possamos passar pelo crivo da razão. Eis aí algumas das fontes bibliográficas que eu usei. Eu gosto sempre de trazer, mas sempre eu coloco em cada slide, às vezes, mais alguma coisinha. Mas está aparecendo também na internet, então, quem quiser depois é só acessar e copiar. Jesus, basicamente em vida, se a gente for compactar os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, nós podemos dizer que ele proferiu de uma forma didática 4 sermões. O da montanha a gente já fez todo, nós estamos agora conversando sobre o profético, pretendemos falar futuramente do cenáculo e dos 8 ais. Precisamente, esse sermão profético, ele foi proferido no Monte das Oliveiras. E foi o último, basicamente, sermão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele proferiu, deixou para a humanidade, deixou para os seus apóstolos, e sabendo que ainda não era compreendido na sua integridade. Quer dizer, se há mais de 2000 anos atrás o Mestre não era compreendido, dá para a gente entender, porque 2000 anos depois a gente está tentando compreender ele, e não só compreender, mas tentando colocar em prática o que ele deixou para a gente, que é a parte mais difícil, é a prática de tudo isso. E deixa eu só ver se eu pulo aqui, que eu não sei se eu... Não coloquei não. Então tá. O sermão profético, ele é também chamado escatológico, ou seja, a escatologia é a ciência das últimas coisas, está relacionada ao que as pessoas chamam de fim de mundo, a morte. Escatologia trata desses assuntos. Qual é a sorte da pessoa depois da morte, do fim do mundo, do fim dos tempos. Mas para nós, espírita, esse sermão, ele vai estar falando do mundo de regeneração. Por isso que eu venho falando muito sobre o sermão profético, que eu resolvi falar sobre o sermão profético. Porque ele vai falar do início, do começo, do prelúdio e de todo o início, verdadeiramente, do mundo de regeneração. Então, é por isso que a gente está falando do sermão profético. E é importante a gente voltar e entender que o sermão profético também foi trabalhado por Kardec. Deixa eu voltar os slides para vocês verem aqui, ó. Quando eu dei as fontes bibliográficas, vocês vão encontrar no Gênesis, capítulo 16, 17 e 18. Quando nós falamos a primeira vez do sermão profético, nós falamos sobre a presciência, a capacidade de saber do futuro. E nós entendemos isso pelo livro A Gênesis, que é um atributo da alma, é uma faculdade, é uma capacidade que nós temos. Mas quem proferiu o sermão profético? Nada mais, nada menos do que nosso Senhor Jesus Cristo. Um espírito de uma envergadura muito grande. É um espírito crístico, como a gente viu na Revista Espírita. É um desdobramento dos espíritos puros. São chamados por André Luiz como co-criadores, aqueles que ajudam Deus na criação do mundo. Então, não é um espírito qualquer. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou, deixou para nós o que aconteceria no futuro como um grande alerta para a humanidade. Não para nós termos medos, não foi com essa intenção, mas para que nós pudéssemos refletir sobre todas as coisas que estão acontecendo e para que nós pudéssemos nortear, como eu disse para vocês, por isso que a última vez eu falei dos falsos cristos e falsos profetas, que estão aí permeando os conhecimentos da humanidade. Muito arriscado, porque mexer com a parte filosófica e religiosa está mexendo com os nossos conteúdos, com o nosso comportamento. É o lugar certo para manipular a pessoa. Então, nós precisamos pensar se nós também não podemos ser manipulados de alguma forma. Será que eu estou imune a todo e qualquer tipo de manipulação? Então, é preciso um grande processo de reflexão e uma grande admiração da minha parte por Kardec,
Porque todos os fundamentos da doutrina dos espíritos, que é a reencarnação, ou pluralidade da existência, a crença em Deus, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso recebeu uma atenção muito especial de Allan Kardec, porque ele deu um embasamento científico para todas essas verdades. Todas essas verdades existiam em outras culturas. O que o Kardec fez? Ele separou o joio do trigo. Tirou os nossos pensamentos errôneos, a manipulação humana, o orgulho e o egoísmo, o nosso equívoco de todos esses conhecimentos e deu a esses conhecimentos um embasamento lúcido. Então, que nós possamos continuar dentro desse processo de lucidez, dentro desse processo de coerência, avaliando, já que nós aqui escolhemos a doutrina dos espíritos como a filosofia, aquela que vai nortear a nossa vida. Nós não escolhemos a doutrina dos espíritos, então precisamos conhecer a doutrina dos espíritos, para também nós sabermos separar o joio do trigo na nossa vida pessoal. É para isso que serve a doutrina espírita. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar falando da natureza das tribulações. E nós vamos estar explorando Mateus, capítulo 24, os versículos de 6 a 10. Hoje vai ser esse o nosso... Nós vamos explorar esses versículos. Vamos lá. Diz assim lá em Mateus, capítulo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, o reino contra o reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Forte, né? A passagem é forte. Aí nós vamos buscar agora, em A Gênese, uma coerência, uma explicação de Allan Kardec. Mas antes de chegar lá em A Gênese, eu quero chamar a atenção para os atributos da divindade. A gente acabou de ler uma passagem que dá um certo medo, porque está falando o quê? Que no fim do tempo, ou seja, nesse início, nesse começo de mundo de regeneração, vai ocorrer um monte de coisa ruim. E aí a gente fica pensando, nossa, que coisa horrível. Dá um certo pavor. O que a gente não pode esquecer de forma nenhuma, primeiramente, são os atributos da divindade. Deus é justo e bom? No mais alto grau que tem. Então, isso já nos dá um alívio, um norte. Se Deus é justo e bom, o que tiver que acontecer não será injusto nem ruim para nenhum de nós. Deus é onipotente? Então, tudo Ele pode. Então, tudo está no controle de Deus, acima de tudo. Ele é onipotente, Ele é onipresente. Está em todos os lugares. E nós temos que buscar justamente Deus num lugar que a gente tem buscado pouco. Onde que é? Hein? No coração, dentro de nós. Não adianta eu vir só ou na casa espírita, ou numa igreja, ou no templo evangélico, se eu não buscar Deus dentro do meu coração. Porque hoje o que a gente está vendo de tribulações na humanidade, desse problema que todos estão vivendo, dessas injustiças sociais, dessa inversão de valores, é justamente porque está faltando dentro de nós encontrarmos Deus. Porque quando Deus verdadeiramente encontra um lugar para morar dentro dos nossos corações, nós iremos sempre refletir o nosso comportamento. E nós não iremos fazer mal ao próximo. Por quê? Porque Deus está dentro do nosso coração, pulsando.
junto conosco. Então, se hoje a humanidade está vivendo um período de dificuldade, de tribulações, nós precisamos compreender que nós que elegemos uma religião para nortear a nossa vida, nós temos que colocar também Deus dentro do nosso coração, para que verdadeiramente Ele possa se manifestar na sua onipresença. Porque é claro que Deus está conosco 24 horas, mas a questão é que nós não nos encontramos com Deus 24 horas. E é em função disso que a humanidade anda mal. Então, é só para a gente relembrar todos esses atributos da divindade, para a gente levar isso para dentro do nosso coração, nos nossos momentos de dor. Porque todos nós aqui temos momentos de dor, que às vezes são profundos, são prolongados por um longo período da nossa existência. Às vezes a dor vem, nos visita temporariamente, vai embora. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Felicidade, ela chama a dor de a benfeitora. E a dor é uma benfeitora. Por quê? Como eu botei naquele pensamento lá no início dos slides, a dor é um mecanismo que nos ajuda a evoluir. Então, se nós soubermos lidar bem com a dor, ela vai nos transformar interiormente em pessoas melhores. Mas se nós, diante da dor, nos manifestarmos com rebeldia, com não aceitação, essa dor vai se converter em sofrimento, que é quando então a dor cronifica. Então, lembrando dos atributos da divindade, a gente vai voltar às naturezas das tribulações que foram lidas lá no versículo de 6 a 10, que nós vamos ver que foi falado conflitos entre os povos. Nós estamos vivendo os conflitos entre os povos? Guerras, temos guerras no planeta Terra? Flagelos e catástrofes, temos? Furacão, tsunami, terremoto e outras coisas. E agora, as colocações de Kardec para essa parte do sermão profético, que está lá no capítulo 17, Predições do Evangelho. Precisamente essa parte que está aí no slide é o item 54, mas vocês vão encontrar subsídio no item 47 a 58. E Kardec coloca assim: é evidentemente alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar as inteligências ainda rudes. Bom, trocando em miúdos, o que Kardec quer dizer? Que foi uma linguagem de impacto que Jesus utilizou. Porque você vê, o fim dos tempos. Vamos guardar a coerência. Tem sentido nós passarmos por todos esses sofrimentos, por todas essas coisas, para o mundo depois acabar? Não guarda nenhum tipo de coerência. Então, para que ser melhor? Se vai haver um fim e vai acabar tudo. Não tem finalidade ser melhor. Não tem finalidade encontrar Deus dentro do coração. Não tem finalidade viver princípios morais. Não tem nenhuma finalidade. Então ele coloca ali que Jesus teve que se utilizar de uma linguagem forte para impressionar as pessoas e tocar o coração delas para os sinais que elas iriam ver depois da morte dele. E para que nós pudéssemos aprender com esses sinais e aprender o quê? Desenvolver o quê? Essa é a pergunta. Quando uma dor vem nos visitar, o que nós precisamos desenvolver dentro de nós? Agora é uma pergunta que eu faço para vocês. Hein? Para que a dor vem? Para quê? É uma primeira pergunta. E depois? A gente tem uma resposta. Quando a dor vem nos visitar, o que ela faz dentro de nós? Hein? Mudanças, reforma íntima. Ela opera mudanças, claro, se nós permitirmos que ela opere as mudanças. Como eu disse, nós podemos nos revoltar e ficar vivendo aquela dor, alimentá-la durante um grande período. Mas se nós permitirmos que ela nos visite, e a gente pergunta,
faça a pergunta: para que você veio me visitar, irmã Dor? E a gente também aguarde a resposta, porque tem que ser corajoso para perguntar, mas também tem que ser muito corajoso para receber a resposta. É a aceitação. Porque, veja bem, a resposta que vai vir quase sempre não vai me agradar. Quase sempre não vai me agradar. Por que quase sempre ela não vai me agradar? Porque... Hein? Vai ter que mudar alguma coisa nossa. E aí a gente não quer mudar. Porque nós queremos mesmo é promover mudança nos outros. Porque é muito mais fácil. Eu pedir para o Flávio mudar é muito mais fácil do que eu mudar o meu comportamento difícil. É muito mais fácil. E fazer cobrança para as pessoas é muito simples, é só eu sentar numa cadeira e fazer um checklist. Porque eu tenho uma lista já pronta. Agora, eu promover as mudanças que eu estou pedindo para o outro fazer, isso muda. Porque isso dá trabalho. E além de dar trabalho, isso vai me promover dor. Por quê? Porque eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu vou ter que abrir mão da minha própria personalidade, em muitos momentos. Ou melhor, do meu personalismo, melhor dizendo. Então, a primeira coisa que Kardec coloca é isso. Agora vamos buscar mais evidências para sabermos se o que o Kardec está falando, que foi só uma imagem alegórica para causar um impacto nas mentes daquelas pessoas daquela época, e para que depois nós pudéssemos também continuar a nos sensibilizar, vamos buscar mais dados, como fez o próprio Kardec, para saber se isso existe uma coerência. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Como assim? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec trabalha com a lei divina ou natural, que é a lei de Deus, mostrando para a gente que a lei de Deus ela pode ser dividida em dois grandes blocos: as leis materiais e as leis morais. As leis materiais são as que regem a matéria, física, química, matemática, astrofísica, vai por aí afora. São essas leis que nós também estamos constantemente descobrindo e aprendendo. São leis que nós aprendemos nos bancos, acadêmicos, nas escolas, nas universidades. Mas tem uma outra, que é a lei moral, em que Kardec tem a preocupação de dizer que o objetivo da lei moral é estabelecer a relação do homem com ele mesmo. Estabelecer a relação do homem com o próximo. E estabelecer a relação do homem com Deus. Olha que interessante a colocação de Kardec. Ele diz, primeiro, as leis morais têm por finalidade estabelecer a relação do homem com ele mesmo, depois do homem com o próximo e, finalmente, do homem com Deus. Isso vai ao encontro, dentro de um processo de analogia, com que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Que Jesus foi interrogado se poderia deixar um mandamento, a síntese de um mandamento para a humanidade. Qual foi a síntese do mandamento para a humanidade? Amar a Deus sobre todas e ao próximo de que forma? Como a si mesmo. Na verdade, esse mandamento também começa de trás para frente. Por quê? Porque, olha só, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, de que forma? Como a mim mesmo. Bom, se eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo, primeiro tudo tem que começar aonde? Dentro de mim mesma. Porque como eu vou amar o próximo se eu não tenho amor dentro de mim? Impossível. É pedir à pessoa para dar alguma coisa que ela não possui para dar. Então, tudo começa onde? Dentro de mim, ou seja, a relação minha comigo mesma. Como anda? Eu tenho trabalhado as minhas culpas? Eu tenho trabalhado as minhas sombras? Eu tenho trabalhado os meus defeitos? Isso é estabelecer relação comigo mesma. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a me amar. É verdade. Porque se eu trabalho dentro de mim o ódio, a mágoa, o ressentimento que eu tenho, eu começo a trabalhar isso, eu começo a me amar mais? Sim,
Porque quando eu sinto ódio, raiva, mágoa, ressentimento, quem é o primeiro a se ressentir de tudo isso? Eu. Então, se eu trabalho esses componentes negativos dentro de mim mesma, eu começo, então, a me amar. A partir do momento em que eu começo a me amar, ou seja, dentro desse processo de trabalhar essas fragilidades que eu tenho dentro de mim mesma, quando eu começo a trabalhar as minhas próprias imperfeições, eu começo a descobrir o quanto que é difícil me libertar delas, não é? E aí eu vou entender também o quanto que é difícil o outro se libertar das amarras dele também. Certo? O nome disso é misericórdia. Ou seja, a misericórdia começou dentro de mim, eu tive compaixão das minhas próprias misérias, comecei a trabalhá-las para me tornar melhor. E vi o quanto que isso exige de mim mesma, e aí eu passo a entender que o outro também precisa de misericórdia, eu preciso ter paciência e compreensão, porque assim como é difícil eu realizar essa mudança, eu sei que é difícil para o outro realizar a mudança nele também. E aí eu parto para o segundo momento, que é estabelecer a relação minha com o outro, ou seja, eu começo agora a amar o próximo, porque eu já tenho amor e compreensão dentro de mim, então eu já tenho algum nível de bagagem para começar a disseminar, a dar esse amor para o outro, certo? E aí eu não preciso mais pensar em mais nada, sabe por quê? Porque se eu me amo e amo o próximo, consequentemente, sem fazer esforço nenhum, eu já amo a Deus. Porque se eu amo a sua criação, eu já amo a Deus. Sem fazer nenhum esforço. É uma consequência. Foi? E aí a gente vai ver que ali tem várias leis. Começa Kardec com a lei de adoração. Por que Kardec começou com a lei de adoração? A lei de adoração é eminentemente para nós. Porque nós precisamos adorar a Deus, não é? Mas se a gente não adorar a Deus, Deus deixa de existir por causa disso? Não. Nós é que precisamos. A lei de adoração é para estabelecer uma comunhão nossa com Deus. Lembra que eu falei para vocês que sem Deus no coração, sem progresso moral na humanidade. Então começa justamente com essa lei, porque se você não estabelecer uma comunhão com Deus, você vai entender as outras leis? Não. Você vai se utilizar da lei do trabalho só para ganhar dinheiro e passar a perna nos outros. É ou não é? Você vai progredir pensando, eu tenho que ter tudo, o outro que se dane. É ou não é? Porque você não tem Deus no coração, então você não enxerga o outro como seu irmão, enxerga? É uma coerência. Então, Kardec, ele começou com essa lei de propósito, para que nós pudéssemos encontrar Deus dentro de nós e que a onipresença de Deus se tornasse uma realidade na nossa vida. Ok? Então, essa é a colocação. Mas, Eni, por que você está falando sobre isso? Nós estamos falando da natureza das tribulações. Mas nós não vimos que a natureza das tribulações estão relacionadas a guerras, a fenômenos da natureza, como que são os flagelos, né? Como tsunami, terremoto, maremoto, pestes, não foi? Pois é, isso faz parte das leis que nós vamos agora entender, que é a lei de destruição. Lei de destruição? É. Mas por que tem essa lei de destruição? Porque nós vivemos numa dimensão material? Vivemos. A matéria, ela sofre transformações? Ou ela é eterna, imutável como Deus? Não, por isso que eu comecei com os atributos da divindade. Deus é material? Não, está lá. Então, por isso que Deus é perfeito. Deus sofre mudança? A gente sofre. Tem dia que a gente está de bom humor, no outro dia já não está mais. Aliás, tem minutos que nós estamos de bom humor, 2 minutos depois a gente pode não estar mais. Mas Deus não sofre essas oscilações. Então, existe a lei de destruição, porque nós estamos dentro de uma dimensão material, dimensão mutante. Nós vivemos dentro dessa dimensão. Aqui tudo que está ao nosso redor, tudo nasce, desenvolve, amadurece e um dia perece, vai embora. Esse corpo também. Tudo que está ao redor sofre desgaste. Então existe uma lei que regula esses desgastes, que é chamada a lei de destruição,
Ou melhor, se quisermos colocarmos, lei de transformação. Porque tudo aqui sofre, vai perecer, mas vai se converter, se transformar em outra coisa, não é? Esse corpo vai voltar a fazer parte da terra, dos nutrientes da terra, é ou não é? Então, é uma lei de transformação dos elementos materiais. Entendido isso? Então, vamos lá, nós estamos buscando coerência para saber se aquela parte do sermão profético é verdadeiramente alegórica. E aí, dentro dessas leis de destruição, vai estar falando para nós sobre os flagelos destruidores, que Kardec dividiu em dois grandes blocos, um provocado pelo homem e o outro natural. Então, tem um que é provocado pelo homem e tem um que é natural. Bom, se um é natural, o outro é natural? Nem um pouco. Então, nós temos dois tipos de flagelo. E aí que a gente vai começar agora a pensar sobre esse flagelo. Existe flagelo? Sempre existiu. Vamos ver. Para reforçar. A doutrina dos espíritos aceita o acaso? Não. Tudo tem uma razão de ser? Sim. Eu posso desconhecer. É aí que nós temos que entender. Nem tudo eu sei. Mas tudo tem uma causa. Tudo tem um porquê. Porque se você falar que alguma coisa está acontecendo e Deus não sabe, então ele não é onipotente, que tem alguém que sabe mais do que ele. Por isso que eu comecei com os atributos da divindade. Então, tudo que acontece, Deus sabe? Sabe. Então, de certa forma, teve seu consentimento? Sim. Se está acontecendo, sim. Então, tem uma razão de ser? Sim. Eu não sei, eu posso não saber, mas tem uma razão de ser. Ok? Isso é importante a gente entender isso aqui também, que a gente às vezes acha que Deus está dormindo em relação a gente. Senhor, você não vê que eu estou sofrendo, eu estou desempregado, eu estou doente, estou isso aqui, você não vê? Antes de você ficar desempregado, antes de você ficar doente, Deus já estava olhando para você há muito tempo. E se tudo chegou aonde chegou, tinha uma razão de ser. Mas que está me faltando fazer aquela pergunta, para que a dor me visitou? E esperar a resposta. E ter coragem para ouvir essa resposta. Então, o acaso não existe dentro das leis de Deus. Então, nós temos os flagelos naturais. O que são os flagelos naturais? Terremotos, tsunamis, furacões, que mais? Tudo que vocês puderem pensar aí. Pestes. O que mais que nós podemos ter? As mudanças lá no Sol, que vão afetar aqui o planeta Terra. Enfim. Tudo isso faz parte do quê? Dos desgastes naturais. Sempre houve terremotos antes de Jesus e depois dele? Sim ou não? Sim, nós sabemos pela ciência. Sempre houve tsunami antes de Jesus e depois dele? Sim. Sempre teve vulcões antes de Jesus e depois dele? Então, nós estamos começando a chegar a ver verdadeiramente que era uma linguagem para causar impacto. Por quê? Porque flagelos destruidores sempre existiram. Sempre. Existiram e vão existir. Por quê? Porque faz parte dessa dimensão material ela ser transformada. O planeta Terra constantemente está sendo transformado. Desde quando ele foi criado, a gente estudou isso na escola, ele está sofrendo transformações constantes. Foi aí que Kardec, na questão 737, ele pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ele está se referindo aos naturais. E aí a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeitos do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento
de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Quanto que nós evoluímos em ciência em função dos flagelos destruidores? Foi ou não foi? A engenharia civil ganhou novo rumo. Não só a engenharia, mas todos os outros ramos da ciência. Eles cresceram para quê? Para evitar as consequências das grandes destruições. Então, a humanidade como um todo cresceu, a medicina também. Por quê? Porque houve pessoas feridas que sofreram amputações, e aí foram criadas próteses, não foi? Quanta coisa foi surgindo, porque diante da dor, o homem querendo superar esse momento, ele foi se desenvolvendo tanto intelectualmente, mas também ele deveria aproveitar os flagelos para quê? Para se desenvolver moralmente. Porque uma inteligência que não é norteada e permeada pela moralidade, o que acontece? Flagelos destruidores provocados pelo homem. Tipo, bomba atômica. Energia atômica é ruim? Não, faz parte das leis. As leis de Deus falam, a energia, força nuclear forte e fraca. Existe uma lei? É. Mas o que o homem fez? Aproveitou desse conhecimento para criar o quê? Bomba atômica. Para destruir o quê? Povos, nações. Deveria ter utilizado a força nuclear para outros fins, como foi depois norteado para outros fins. Mas usou para quê? Para fazer guerras. Então, a inteligência, quando ela não é norteada pela moralidade, ela pode ser muito perigosa. E é um fato. Nós vemos homens de grande poder de inteligência, mas que destroem ao invés de construir a humanidade. Os naturais. Para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Lembra do primeiro pensamento que nós lemos? Você acha que eles poderia utilizar? Poderia e utiliza. A pergunta vai responder isso. Mas nós ainda necessitamos, em muitos momentos, da dor para evoluir. Por quê? Porque não conseguimos ainda fazer uma escolha pelo caminho do amor. Mas poderíamos fazer. Então, não é inexorável existir flagelo destruidor para nós podermos evoluir moralmente. Basta nós começarmos a fazer boas escolhas. Podemos seguir? Bom, os naturais foram todos esses daí que a gente já falou, que sempre existiram. E os provocados pelos homens? Vamos lá, resumo. Os flagelos destruidores provocados pelo homem representam, ao contrário dos naturais, uma grave infração à lei de Deus. Exemplos: guerras, conflitos entre os povos. Por que existem guerras? Pelo domínio, pelo poder? Domínio e poder. No sentido, na direção que quer subjugar o outro, que é nesse sentido, né? Isso vem do orgulho ou vem do amor? Do orgulho. O orgulho é uma chaga da humanidade? Aonde começa todos os flagelos do homem, então? Dentro do coração, que deveria estar habitando Deus, mas está habitando o quê? O orgulho e o egoísmo. Por isso que eu falei para vocês, todos os males da humanidade é falta de Deus no coração. Se eu retirar o meu orgulho e o meu egoísmo, eu vou encontrar Deus. E aí é claro que impele o homem a guerra, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte, que é o poder. Por isso é que para tais povos o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se tornam as guerras, porque ele lhes evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então a gente já vai entendendo. Um dia vai desaparecer as guerras da face da terra? Vai. Porque bem-aventurados brandos e pacíficos, porque herdarão a terra.
Olha que bonito, as bem-aventuranças já falavam sobre isso. Então, os brandos e pacíficos vão herdar a terra. Então, um dia as guerras vão sair. Mas para ser brando e pacífico, onde é que começa esse trabalho? Em que lugar? Dentro. Tudo começa dentro, gente. Tudo começa dentro. E aí, então, a gente vai entender as predições que Kardec deixou para a gente. É claro que era um quadro alegórico. Vamos ler lá a resposta da Gênese? Bom, entretanto, sobre essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Vamos ver, colocações de Kardec. Primeiramente, primeira, a predição das calamidades de todos os gêneros que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Olha só, o que Kardec está falando? Que existir uma alegoria para mostrar para a gente que o maior flagelo vai ser o flagelo moral. Porque é isso aqui que ele está falando, que vai haver lutas entre o bem e o mal. Isso aí é o quê? É um conflito de ordem moral. Então, ele está querendo dizer que flagelos que vão acontecer verdadeiramente, que vão promover a maior mudança, não são os naturais, porque os naturais sempre existiram, mas sim as questões de moral. Nós estamos vivendo um período de inversão dos valores. Luta entre o bem e o mal. Entre a fé e a incredulidade, estamos tendo conflitos religiosos? Sim. Para quê? Para que os preconceitos religiosos possam desaparecer. Entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas? Sim, estamos vivendo esse período sociocultural. Então, isso que Kardec está querendo mostrar. Por trás daquelas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, estava mostrando para nós que esse seria o verdadeiro conflito, que seria o sinal precursor de que o planeta estaria saindo de provas e expiações e ingressando para o mundo de regeneração. Porque haveria um conflito entre os valores que a traça e o ferrugem corrompe e que a traça e o ferrugem não conseguem corromper. Segundo, em segundo lugar, o da difusão por toda a terra do Evangelho, restaurando na sua pureza primitiva, depois a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais, a derivar do código de moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto, diz ele, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Nós já estamos nesse segundo momento aí? Não mesmo. Ainda está faltando. Mas e no primeiro momento, nós estamos vivendo os períodos de conflitos? Muito. Todo dia a gente tem um, que é transmitido nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então, nós estamos mostrando para a gente que vai haver sinais, mas que não são esses sinais de terremoto, maremoto, porque isso sempre existiu. Os sinais serão de ordem moral. Serão de ordem moral. Bom, eu vou pular isso daqui por causa da polêmica. Não, acho que eu ainda tenho 10 minutos, né? Eu vou voltar então aqui. Tenho, né? Então, sejam firmes, estou acabando. Predições do Evangelho. Quando sucederão essas coisas? Todo mundo quer uma data, não é? Sinto informar, olha lá, palavras de Allan Kardec, que é a coerência encarnada, né? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho, mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Olha aí os sinais. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol nem nas estrelas, mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físico, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Ou seja, não tem data. Nós vamos ver pelos sinais.
E pelos sinais que ele falou ali, moral, a gente já sabe que já está acontecendo. É um fato, é só ver. Mas não tem data. Os espíritos superiores não se preocupam com data. Por quê? Porque, acima de tudo, tem Deus, que é soberanamente justo, bom, que é inteligência suprema, e nós não temos essa visão. O tempo é dele, exatamente. Segundo, o tempo é relativo. Isso o próprio Einstein disse, e é verdade. O tempo é relativo que se mede aqui é como se mede na espiritualidade. Vocês querem ver uma coisa, a relatividade do tempo? Engraçado, o Einstein usou essa história para explicar a teoria da relatividade que se aplica para a gente, é de uma forma emocional. Ele falava assim, que ele recebia muitas correspondências de várias pessoas do mundo inteiro, leigos e intelectuais. E aí a secretária dele pegou, era uma pessoa leiga que fazia pergunta assim para o Einstein. Einstein, você poderia explicar a teoria da relatividade para um leigo? A secretária ficou louca, doutor Einstein, o senhor tem que me responder isso aqui, porque eu não saberia como responder essa carta para essa pessoa. E o Einstein parou assim, olhou para cima um minutinho e falou assim, e aí os olhinhos dele brilhou, isso é da história da vida de Einstein, né? E falou assim, já sei, anota aí. Você imagina quando você está sentado na sala com a pessoa que você ama. 5 horas vai parecer o quê? 1 minuto, não é? Agora pega esse 1 minuto e bota você sentado em cima de uma chapa quente. Vai parecer uma eternidade, não é? Pois é. O tempo é relativo de onde a gente está. Por isso que a espiritualidade, quando fala, eles estão regidos por tempo diferente do nosso. É atemporal a espiritualidade. Para os espíritos superiores, sim. Então, não vamos nos fixar em tempo, mas vamos aproveitar o tempo para fazer as mudanças, para somar na sociedade. Porque não é importante se vai acontecer na data tal ou na outra data, isso não é importante. O importante é o quanto que eu estou fazendo para dar de contribuição. E o quanto que eu estou me transformando para eu poder ficar no planeta de regeneração. Não é uma data que vai mudar. Vamos ser práticos, objetivos. Vamos usar bem o nosso tempo. Para finalizar, eu vou contar uma história. Porque o que a gente quer saber é o que a gente tem que fazer para poder ficar aqui, não é? Porque, em resumo, esse sermão profético, ele está mostrando para nós o que nós precisamos fazer de mudanças na nossa vida para a gente poder ficar. E o que a gente tem que fazer de mudanças, ajudar no contexto social, para que a humanidade como um todo cresça. Porque nós viemos esse mundo, nós somos seres gregários, nós precisamos viver em sociedade, nós precisamos uns dos outros. A fraternidade não é balela, não é uma teoria, é uma realidade, é uma lei de Deus. A própria natureza mostra que tudo se encadeia, tudo trabalha em conjunto. Não adianta o homem, no seu egoísmo, no seu personalismo, achar que ele é autossuficiente, porque ele não é. Ele precisa da minhoca, como ele precisa do sol. Ele tem que entender isso. Ele precisa tanto da bactéria quanto ele precisa do próximo. Nós temos que entender que a lei de Deus é uma lei de fraternidade, é uma lei de amor, e que o amor une todas as coisas. Nós precisamos de todos nós juntos. Nós não podemos mais olhar para a nossa vida e pensar só nela própria. Nós temos que pensar no sentido de humanidade, porque é isso que vai ser o planeta de regeneração. Vai ser constituído de pessoas que pensam como humanidade e não como um individualismo, no indivíduo que só pensa em si mesmo, que se acha e se crê autossuficiente. Isso é o que a gente já está vivendo aí. É por isso que está esse conflito, essa desorganização toda na humanidade terrestre. Está pedindo para nós uma mudança de valores. Então, o que eu preciso fazer? Então, vou deixar a história finalizando. Ok? Bom, um velho índio, Cherokee, estava contando uma história para o seu neto. Falava para o seu neto da batalha que existe no interior das pessoas. E estava contando essa história para esse menininho. Para quem já conhece, tenha paciência. Ele
ele falava assim: meu filho, há entre nós uma batalha interior. Essa batalha é entre dois lobos. Um lobo que existe também dentro de nós, entre dois lobos que existem dentro de nós. Um lobo é mau. Ele representa a raiva, ele representa a inveja, ele representa o personalismo, ele representa o individualismo, ele representa a autossuficiência, ele representa a tristeza, o ciúme, a inveja, a competição. E o outro lobo, ele é bom. Ele representa a alegria, a paz, a fraternidade, o amor universal, a serenidade, a humildade, a misericórdia, a compreensão. E aí o neto ficou olhando, pensou um minutinho e perguntou assim para o avô: e qual lobo vence a batalha, vovô? E aí o avô respondeu: aquele que você alimentar. Então, que possamos ir para casa pensando o que nós estamos alimentando dentro de nós. O que nós estamos fazendo de contribuição a nós mesmos, em contribuição ao próximo e, por conseguinte, em contribuição a Deus, que é o nosso Pai. Que esse sermão profético tenha essa finalidade na nossa vida. Nós não estamos estudando para fazer predições miraculosas, porque o sobrenatural não existe, Kardec já falou sobre isso. Nós estamos falando de uma luta que todos nós vamos ter que enfrentar, se nós quisermos ficar nesse planeta de regeneração. Que a escolha é nossa, né? Como diz aquele pensamento, a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Então a escolha é nossa. Muito obrigada, um bom dia, um dia de paz, de luz, de muita reflexão para todos. Muito obrigada.